Capítulo 4 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, seu sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o altar diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar, incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecaram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. O sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. Lembra aqueles utensílios que o pastor Rosemir falou? Então, eles estão agora sendo utilizados. Eles foram fabricados e agora estão sendo utilizados. Daí, por isso, você tem que dar sequência e prestar atenção. Na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda, e tirará dele toda a sua gordura, queimá-la sobre o altar. Fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará o sacerdote por eles, fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado pela congregação. Então o primeiro sacrifício era quando os sacerdotes pecavam, o segundo sacrifício quando o povo pecava, agora sacrifícios por erros de príncipes. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode. Veja que em cada erro pede-se uma oferta.
trará um bode, tirado de entre as cabras, macho, sem mancha. Porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do sangue será derramado à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo, da terra, pecar por erro, agora é pelo pecado de qualquer outra pessoa, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. Porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará sobre a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Misericórdia. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação pelo pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Vou pegar meu outro óculos. Aleluia. Capítulo 5. Deixa eu virar para você aqui. Capítulo 5 do Êxodo, do Levítico capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia e de qualquer testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, ou seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, qualquer que faça imundo, ele for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa julgar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, ou o homem pronunciar diariamente com juramento, e lhes for oculto, ou souber, depois culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, tendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo seu pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para o gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 pombas e 2 pombinhos,
para uma expiação do pecado e a outra para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á a base do altar, a expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em suas mãos não houver recurso para 2 pombas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará uma oferta do dízimo de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação de pecado. E a trará ao sacerdote, e ao sacerdote dela tomará em suas mãos cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima da oferta queimada do Senhor, expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela lhe fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote, como uma oferta de alimento. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhes a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Capítulo 6. Vamos lá. Ah, caiu. Vamos lá. Voltou já, tá no Vamos ar. lá, voltou. Quem voltar, voltou. Quem não voltou, não tem problema. Vamos lá, capítulo 6. Capítulo 6 de Levíticos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o 5º, aquele de quem é, o dará no dia da expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro, sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor. E será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpadas nela. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne.
e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Agora um versículo muito conhecido. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se é fogo de Deus, tem que arder todo dia. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, e então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, que é pão sem fermento, né? No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para a vossa geração. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçola se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário se comerá, no fogo será queimada. Último capítulo de hoje, depois nós vamos abrir outra live para explicar. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas.
será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na caçola ou no sertã, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos assados e amassados com azeite. Os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. De toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada naquele dia se queimará até amanhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. O que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas de outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Aqui a gente entende porque os filhos de Eli foram rejeitados, né? Por isso que é interessante, irmão, você prestar atenção. É aqui, depois você vai entender. Daí Deus é mau, matou fulano, abriu rotura no outro. É porque eles desobedeciam essas leis que foi dada para eles cumprirem. Então presta atenção. Deus falou, versículo 22. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: nenhuma gordura de boi, nem carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos povos. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício. E as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante ao Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita da sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel.
Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar os sacerdotes ao Senhor. O que o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação pelo pecado, e da expiação pela culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Levítico. É muito interessante nós falarmos desde o princípio. Por quê? Porque nem todo mundo, o Alexandre mesmo é novo convertido. E às vezes a gente pensa assim, todo mundo já sabe. Não, todo mundo não sabe. Ninguém nasce sabendo. Então, Levítico, quem escreveu foi Moisés, tá? Então já marque aí, às vezes tua Bíblia não é de estudo. Nem todas as Bíblias falam quem escreveu esse livro. Foi Moisés que escreveu sobre Levíticos. E agora o pastor Rosemir vai falar alguma coisa. Isso. Amados, então algumas coisas têm que ficar muito claro para nós. A pastora comentou sobre essa questão de compreender agora o porquê, para que lá na frente, a hora que você vê Deus, eu ouvi ler algum pregador ministrando sobre Deus executando algum juízo, ou Deus dando recompensa para alguém, vai entender o porquê do que Deus faz isso. Então, a base de toda a Bíblia está na Torá. A base de todo o conhecimento nosso que Deus tem revelado para nós está nos 4 livros, nos 5 livros que é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É os 5 livros que formam a base judaica. Por que nós estamos estudando isso daqui? Estamos dando bastante ênfase a isso. Porque a nossa fé, por mais que nós estamos em um país latino, sul-americano, mas a nossa base ela é judaica. Todo o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele é extraído do conceito judaico-hebraico. Então nós temos que compreender isso aí, porque senão fica muito vago para nós aqui. Por mais que passou anos e anos, milhares de anos, mas a fé judaica é a nossa base. O próprio Cristo se manifestou em carne na fé judaica. Então nós temos que entender os rituais. Porque, como eu havia falado para vocês da questão do êxodo e da criação do tabernáculo, tudo é tipológico. Deus quer falar conosco e ele vem falando por símbolos. O Levítico é um livro praticamente que é símbolos na terra comunicando com algo espiritual. Então nós temos que compreender isso até chegar depois de um cordeiro que foi morto uma única vez por nós, que é Cristo, que é simbolizado da mesma forma, foi um sacrifício e um cordeiro. Então a primeira coisa que você tem que entender, que o livro de Levítico, por si só o nome não é Levítico. É que deu esse nome para eles com honra aos levitas, que quando Moisés desce do Sinai com as tábuas da lei, que Arão, cedendo à pressão do povo, faz o bezerro de ouro, a tribo de Levi resolveu se isolar, não se envolveu naquele momento de idolatria, de adoração a outro Deus, que foi o Deus touro que Abraão criou lá com o bezerro. Por isso deu-se a honra aos levitas e deram esse nome. Mas o nome original do livro é o que eu disse para vocês, que todo livro da Torá, ele carrega o seu nome nas primeiras letras dele. Então e chamou, esse é o nome original do livro. Então quando Deus chamou eles para uma adoração no deserto, para oferecer um sacrifício, esse é o nome. Agora, como eu vou oferecer sacrifício, eu não sei como. A intenção do Levítico é ensinar de fato como oferecer adoração e sacrifício a Deus. Então essa foi a ideia original do livro. No Êxodo ensina como Deus tira a pessoa da escravidão, ensina como que um Deus estrategista, um Deus que é um Deus que quer resgatar um povo, cria todo o cenário para extrair um povo da onde ele quer. Esse é o Êxodo. E o Êxodo vem trazendo para nós a lei. Quando chega na base do Sinai,
lá do capítulo 14 em diante do Êxodo, você já começa a ver Deus se manifestar de forma, trazendo uma lei agora para o homem, agora para entender o que Deus quer de fato. Porque o povo do Egito, o povo hebreu que está morando no Egito por mais de 400 anos, eles tornaram uma cabeça escrava. E eles agora não compreendiam muito algumas coisas. Como que Deus vai montar eles agora uma nova nação? Deus tem que trazer para eles uma legislação também. Sim. Eles têm que entender agora o que é política, o que é regra, o que é lei, o que pode, o que não pode, porque a cabeça deles é de escravo. Então Deus vai usar tanto o tempo do deserto, quanto também vai implantar neles agora um novo conceito, implantar neles uma nova forma de pensar, implantar neles o culto novamente, porque eles esqueceram dessas coisas todas. Eles estavam acostumados com a prática do Egito, né? muito. E Não é à toa que Deus matou os mais velhos para poder começar uma adoração genuína, né? E quantos anos que eles ficam? Os estudos, e aproximadamente a pastora já leu aqui no final do capítulo 7, vai dizer que eles receberam o livro de Levítico, ele é começado, foi escrito na base do Sinai. Ele foi escrito praticamente quase junto com o Êxodo. Por quê? Porque Deus deixou eles há praticamente entre 2 anos a quase 3 anos no Sinai. Eles ficou ali acampado. Foi o maior tempo que eles ficou acampado em um lugar só, foi na base, porque Deus estava preparando para depois liberar eles para a próxima etapa. Então eles ficaram ali na península do Sinai por muito tempo, acampado ali. Então o Sinai foi um lugar muito... Por isso que a Bíblia diz, e Moisés subiu ao Sinai, e desceu, e subiu, e desceu, porque ele ficou muito tempo, ficaram quase 3 anos na base do Sinai, fazendo o quê? Recebendo toda a instrução. O Levítico, Deus não ia liberar o povo para continuar a caminhada sem entender o que era adoração. Verdade. Sem entender os princípios. Então assim, a nossa caminhada rumo ao que Deus quer nos tornar um ser humano perfeito, o que a Bíblia diz que é um varão perfeito, se nós não entendemos o princípio de adoração, o princípio de sacrifício, é impossível nós continuar a caminhada com Deus. Deus não deixou o povo andar um passo sem entender isso daí. Então é uma coisa que você tem que ter isso muito em mente, o porquê de cada detalhe e porquê que Deus deixou isso muito claro, e tem texto que até parece que é uma cópia. Eu li o 5, a senhora leu o 7, parecia que era a minha cópia. Pois é, ó, o Wagner tá colocando aí, né? E é por aí. Quem vai entrando na igreja tem que passar pelo mesmo processo de retirar de dentro de si o mundo, ou seja, o Egito. Pastor Rosemir falou algo muito interessante. Deus falava com Moisés e Moisés ia até Faraó. E o que Deus usava Moisés para falar? Libera o meu povo para que vão para o deserto adorar a Deus. O que Deus queria era a verdadeira adoração. Porque a adoração dentro do Egito era uma adoração contaminada. Era uma adoração para deuses estranhos. E Deus não conseguiu que o povo chegasse no deserto e adorasse. Então daí veio o que o pastor Rosemir ensinou esses 2 últimos dias. Deus levanta a Oliabe, levanta Bezalel. Deus dá as plantas certinho, detalhes, medidas de como ele queria um tabernáculo. Que o pastor Rosemir sempre tem de tudo que é feito aqui, é base do que tem lá em cima e aponta para Cristo. Então é feito esse tabernáculo, mas agora o povo nem sabe como vai usar tudo aquilo. Então Levítico vem ensinar como que eles vão usar cada detalhe que a Oliabe e Bezalel fizeram. Tudo, né? Tudo ali dentro tinha um porquê e um para quê. Nós foi estudar a cor, em detalhe, do carmesim, que é o céu, do púrpura, que é o sangue. Olha, se você for estudar cada detalhe daquelas tranças que eu falei lá do tabernáculo, de cada parte dele, das tábuas, por que a tábua é de madeira, por que a tábua está em pé, porque ela é coberta de... Algumas tábuas são cobertas de prata, porque traz a identidade da pureza, porque prata representa pureza, limpeza. Então, cada detalhe... Não, irmão, não foi estudar só o Êxodo mesmo, nós ficamos aqui até junho. Então é que temos que caminhar aqui. E também aqui dentro do Levítico, vai ter lugares no Levítico, nessa caminhada aqui, que vai ficar meio flutuante. Mas o que eu quero passar para vocês, através desses comentários aqui, é que você pegue a essência.
pegue a essência. Eu falei para você que o Êxodo tem uma essência. É o quê? É desenhar o tabernáculo, é apontar o tabernáculo para nós, é mostrar que isso aqui é uma figura, uma linguagem, uma imagem, uma sombra daquilo que existe no céu. O Levítico é da mesma forma, ele tem uma essência. Qual que é a essência? Adoração e oferta. Então, primeiro eu aprendo os rituais da adoração. Por quê? Porque a adoração não é feita igual faz na casa da mãe Joana. Tem detalhe, tem regras, tem exigências, tem rituais exatamente para você atingir. Pra você ter noção, as pessoas que envolveu mais com o mundo espíritas, foi em candomblé, foi em centro de terreiros, as coisas, eles sabem como que é lá. É detalhes, rituais muito bem precisos, e não pode pular, não pode ficar fazendo o que quer. Você não chega lá e bate qualquer tambor, você não chega lá e oferece qualquer oferta, você não chega lá e esculacha não, porque chega lá, você apanha no terreiro. Desce um espírito, dá uma surra em todo mundo. Agora na igreja, a pessoa acha, eu vou com qualquer roupa, eu vou com qualquer coração, eu vou de qualquer jeito, eu chego em qualquer horário, eu adoro. Ou seja, aqui a casa é minha, bagunçada. E não é. O Levítico vai mostrar, Deus está dando uma ideia para nós, Deus está mostrando que ele deixa uma coisa que é o centro do Levítico. Do capítulo 11 de Levítico, ele vai dizer assim: eu sou um Deus santo, e seja santo. Essa é a essência do Levítico. Por que ele está pedindo esses detalhes? Porque ele quer excelência naquilo que nós entregamos para ele. Então, nessa caminhada do Levítico, você tem que perceber uma coisa: Deus sempre vai querer o máximo seu. Deus sempre vai querer a perfeição. Por quê? Porque ele é um Deus perfeito e não aceita coisa imperfeita. Por isso que ele te transforma, por isso que ele vai te dar um corpo novo, por isso que ele ofereceu o sacrifício por você. Porque se fosse para ele receber a tua oferta e a minha oferta, nós estávamos perdidos. Por isso que ele ofereceu o dele. Deus é um Deus que ele mesmo é o sacrifício, ele mesmo ofereceu o sacrifício e ele mesmo recebeu o sacrifício. Porque depende de nós, irmão. Só que ele sempre vai exigir de nós o máximo que nós podemos dar para ele. Achei legal aqui, ó, para quem tá anotando, no original a palavra sacrifício significa corban, e isso significa aproximação. O sacrifício nos aproxima de Deus. Jesus, ele nos aproximou do Pai de novo. Ele é o sacrifício perfeito. Então toda a tua oferta sacrificial, ela tem o poder de te aproximar de Deus. Então olha que coisa tremenda. Então é um forte livro que vai falar muito sobre oferta. Eu não sei se você estava prestando atenção ou acompanhando quando estava lendo. Para cada tipo de pecado era um tipo de oferta, não era uma oferta X para tudo, né? Não, para cada tipo. individual. E outra, mas eu sou pobre, não tenho como ofertar. Não, meu querido, você vai ter como se arrepender, ofertar e ser perdoado. Não tem animal, não tem rolinha, não tem pombinho, então vai a farinha, a flor de farinha, mas você vai levar. Porque todo sacrifício aproxima o ofertante daquele que vai receber a oferta. Isso você sabe muito bem na sua vida. Se você pegar isso como exemplo, você vai entender que se você quer chegar a uma autoridade, se você quer buscar uma pessoa, você quer se aproximar dela, a primeira coisa que você faz é dar um presente. Mas lógico, mano. Qual que é? Pegou, né? Você pegou aí, né, mano? Caiu do outro lado aí, né, agora da cadeira, né? Toda oferta vai te aproximar. Toda oferta aproxima. Já tá chegando já o dia do aniversário dos pastores. Já aprende pega a chave já. A Bíblia vai dizer que Salomão vai falar assim: quando você for se apresentar uma autoridade, leva para ela um presente, porque o presente abrirá o coração dela para você. Pega, Salomão era bobo, né? Olha que ele aprendeu já, que ele pegou. Porque ele sabe que é assim. Porque isso é um princípio de Deus. A oferta sempre vai abrir. Eles iam procurar profetas também. Eles não iam atrás do profeta sem levar uma oferta. É proibido. Quando Esaú chega diante do pai dele, Jacó, a primeira coisa que ele falou assim: mas deixa... vai falar com... Isaac. Isaac, não.
Isaú vai falar com Isaac, né? Isso. Isaú vai falar com Isaac que Jacó tomou a bênção dele. Primeira coisa que ele falou assim, ó, eu vou fazer alguma coisa para alegrar a tua alma e assim o Senhor me abençoa. Quer dizer, eu faço um sacrifício e o sacrifício me aproxima da bênção. Mas ele falou assim, agora eu não tenho nada mais para te oferecer, porque todo o sacrifício vai abrir. Então o livro vai trazer essa essência para nós. E não é só no mundo espiritual, no mundo físico também. Se você quer o coração de alguém, se você quer pegar amizade, se você quer conseguir algo de alguém, normalmente você vai dar um presente. Você vai aproximar dela através da oferta. Então, isso vai ser bem interessante para nós aprendermos o princípio da oferta. Então, a primeira coisa que o livro vai ensinar para nós é a adoração, que é corban, que é se encurvar para adorar ele. Então nós vamos entender esse princípio de adoração, porque a adoração não é uma coisa qualquer, precisa de detalhes para que isso possa acontecer. Segunda coisa do livro, ela é o sacrifício. Então, primeiro é adoração e o segundo é oferta, sacrifício. Agora, aqui pega. Por quê? Porque a oferta exigida aqui, ela tem algumas coisas em comum do porquê da oferta e do porquê que Deus vai trazer isso para eles agora e fazer com que eles caminhem agora mais de 30 e poucos anos que eles vão caminhar no deserto até chegar na terra prometida e depois continuar isso por milhares de anos seguindo o mesmo ritual. Por quê? Porque toda ofensa, toda transgressão, ela tem que causar no ser humano uma empatia, ela tem que causar no ser humano uma dor, ela tem que causar no ser humano um desconforto, ela tem que causar no ser humano algo que incomoda ele. Por quê? Se eu transgrido uma lei de Deus, se eu causo mal para alguém, se eu causo dor através de algo pecaminoso contra Deus ou contra outro humano, isso tem que me constranger. Porque senão a minha mente humana vai me condicionar a eu fazer de novo o mesmo pecado. O que Deus fez com eles aqui? Fez com que eles fizessem um ritual inteiro e sendo assim, isso constrangesse. Por quê? Você imagina o seguinte, coloca agora, vamos trazer uma realidade e eu quero que você no livro de Levítico use o máximo de imaginação possível. O livro de Levítico só não vai ser chato para você, só não vai ser incompreensível se você começar a usar a imaginação. Você tem que se transportar no tempo, se colocar no lugar do cenário que está acontecendo. E eu quero que você imagine, você e a sua casa, você tem lá um casal de ovelhas, muito provável cabrita, cabros, que tira o leite para os seus filhos, que dá carne para alimentar a sua família, que é a base do alimento. Lá não tem o Carrefour, é no deserto, não tem nada, é assim que vem. Então um animal pode ser o que usa para sobreviver a sua vida. Mas agora o marido, a esposa, o filho pecou. Agora qual que é o problema? Você vai ter que sacrificar. Sacrificar o quê? O seu animalzinho. E não o que você quer. E não é o que você quer? É o perfeito, é o certinho, é o de 3 anos, depende do nível de pecado que você praticou. Mas você vai pegar um animalzinho, coitado, que ele não tem nada, ele é indefeso, ele não tem culpa daquilo. E os seus filhos vão estar vendo você fazer isso, a sua esposa vai estar vendo você fazer isso, os seus filhinhos às vezes têm um bichinho como estimação de viver dentro de casa ou ali em volta do arraial, e vai ter que pegar esse animal e o texto vai dizer assim, não é o sacerdote que busca. Não é você manda um cara levar lá e mata lá para você, não. Você tem que conduzir esse animal passo a passo até chegar lá, e aí você coloca a mão na cabeça dele e o sacerdote degola você com a mão na cabeça do animal e ele degola. Você imagina o sofrimento? O animal gritando, esperneando, e você sabe que ele não tem culpa, a culpa é tua. E isso constrange o ser humano para ele fazer o quê? Para Deus estar tentando educar ele para que ele não faça isso novamente de novo. E assim é conosco. Nós trazemos para hoje, Cristo morreu, ok, um sacrifício eterno, mas se todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, nós não levarmos para dentro de nós, se não nos constranger, se nós não tivermos que pedir perdão para os nossos irmãos, se nós não tivermos que passar por algum tipo de correção, amanhã de novo está fazendo novamente. Então você viu que o livro é pensado para o futuro para nós.
É pensado para nos alertar, é pensado para diminuir o erro do amanhã. Porque senão ia virar uma bagunça. Uma coisa que me chamou a atenção também, você viu que num tipo de sacrifício, o animal, o sacerdote punha a mão na cabeça do animal, degolava o animal, pegava com o seu dedo o sangue e colocava na ponta do altar. Um tipo era 7 vezes que ele fazia isso, no outro era só nas 4 pontas, terminava de derramar o sangue e poderia-se tirar parte da comida daquele sacrifício e comer algumas partes. Outras deveriam ser queimadas. Quando eles queriam comer o que era queimado, os filhos dele tentavam fazer isso, Deus se aborrecia, porque ele queria que cumprisse conforme ele determinou. E hoje não é diferente. Deus nos deu lei, sim. Nós ainda não vivemos debaixo dessa lei cerimonial aqui para Israel. Mas nós temos regras, nós temos leis que quando infligimos, que quando erramos, também entristecemos a Deus. E uma das coisas aqui que me chamou a atenção, marca aí você que está anotando, 48 vezes no livro de Levítico vai falar sobre expiação. E o que é expiação? É cobrir, é prover uma cobertura. Então, os homens pecavam, os animais morriam, o sangue daquele animal cobria o pecado daquela pessoa e aquela pessoa era perdoada. E isso foi o que Cristo fez por nós, né? Através do sangue dele, ele fez a expiação e nos cobriu para todo sempre. Ele é a nossa cobertura. Então, que você entenda isso. O poder de uma oferta, poder de uma expiação, poder de um sacrifício. Tudo isso aqui estava revelando Cristo. Mas nós vamos aprender muito com isso aqui. Você que às vezes acha que peca e não precisa, que ninguém viu, não precisa nem pedir perdão, precisa sim. Tá? Então tem muitas coisas, não sei se o pastor Rosemir vai querer falar alguma coisa sobre a gordura aí, que tem tem os mistérios aqui. Tem coisa no muito capítulo... forte. O Levítico, irmão, a base dele é o sacrifício. Por quê? Porque toda a Bíblia, ela gira em torno de oferta. Então, se você pegar desde o Gênesis ao Apocalipse, ela gira em torno de oferta. Por quê? Porque um cordeiro foi oferecido como oferta no lugar de Adão e de Eva. Deus sacrificou um cordeiro, um animal lá, né? Mas o Apocalipse vai dizer que ele é cordeiro morto desde a fundação, não é antes da, é desde a. Então, quando fundou o mundo, antes de houver luz, houve cruz já, houve uma morte. Já houve uma morte naquele lugar. Para quê? Em expiação de pecado. Aquele que havia pecado, Deus não transferiu para ele a morte, então matou um cordeiro. Para quê? Para que alguém ficasse vivo e outro morresse no seu lugar. Então houve ali uma morte transferida para outro. Então essa é a base da Bíblia. A Bíblia sempre vai ser toda gira em torno dela em cima de uma oferta. Então, se você quer ser cristão de verdade mesmo, a oferta é a sua base. Você não tem como correr dessa coisa. A Bíblia diz que nós vamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É uma oferta que nós oferecemos para Deus da mesma forma. Então, outra coisa, a adoração e o sacrifício, eles vão andar sempre junto. Então sempre vai carregar. A oferta, ela é tridimensional, ela anda no tempo. Então uma oferta oferecida lá atrás, ela caminha na eternidade. A oferta não está presa no tempo. A oferta caminha fora do tempo. Ela caminha fora do logos aqui. Ela caminha no rema. Ela é outra pegada. A oferta é assim. Então, oferta que os seus pais fizeram, oferta que os seus pastores fizeram, oferta que nossos antepassados fizeram, talvez tá cobrindo coisas nossas aqui. E se nós pararmos de fazer oferta agora, de fazer esses níveis de sacrifício, possa ser que a próxima geração não alcance nada mais.
Verdade. Então isso é importante para nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando Abraão ofereceu o sacrifício, Isaac já estava nos lombos dele. Isaac nem tinha nascido. E a oferta de Abraão lá para Melquisedeque alcançou lá na frente Isaac. Então a oferta ela é tridimensional, ela caminha em outras dimensões. Então ela é muito importante. Quando você faz uma oferta com Deus, quando você faz um sacrifício para Ele, isso daí não está preso no tempo mais. Pode ser que você não esteja na terra mais. Pode ser que pessoas que fizeram ofertas para nós não estejam aqui mais, mas a oferta ainda caminha na eternidade, porque uma oferta não para. Jesus, quando ele fez a oferta para nós, o texto diz que ele entregou o Espírito dele. Quando ele entregou o Espírito ao Pai, na dimensão do Espírito. Então a oferta não está na terra mais. Por isso, depois de mais de 2000 anos, ainda o sacrifício dele, ainda hoje, essa noite, lá na igreja, alcançou pessoas. Por que alcançou? Porque a oferta não caminhou só lá atrás em 2000 anos, ela está ainda andando na eternidade. E isso vale para nós aqui também, porque Jesus, quando ele ofereceu a oferta, ele ofereceu na terra, mas a oferta pega um nível diferente. Então pegue isso para você. Eu me lembrei agora quando eu estava falando sobre Corban, que é o sacrifício, né? Que aproxima, todo sacrifício aproxima. Me lembrei da pastora Marta, que nós ouvimos, né, o testemunho dela, que ela na convenção de pastores, quando o pastor falou quem queria fazer um desafio de oferta, ela pegou o envelope e o filho dela perguntou: mãe, quanto que a senhora vai dar? Ela falou: não vou falar. Mãe, quanto que a senhora vai dar? Não vou falar. Mãe, quanto? Eu quero saber. Não vou falar. Foi lá e sacrificou no altar. Quando ela voltou, o filho falou: mãe, quanto você deu de oferta? Ela falou: 5 mil reais. Ele falou: mãe, você tá louca? Ele falou: dei uma oferta sacrificial pela cura da minha filha. A filha dela já tinha retirado os 2 seios, tinha câncer, né, maligno, já estava no processo muito avançado. E para a glória de Deus, depois daquele sacrifício, aproximou o pai e o milagre veio. Então a filha foi curada. E uma coisa aqui que me chamou também a atenção. Então, pelos erros dos sacerdotes, Deus pediu um novilho. Mas o novilho tinha que ser sem mancha nenhuma. Rosemir, que o irmão tem até açougue, novilho. Sabe que é o boizinho novinho? É o garrote. Viu? É o bebezinho. É o cria ao pé. Então, para expiação do pecado do sacerdote, tinha que ser o bezerrinho lá, sem manchinha nenhuma. Ou seja, ele tinha que ser branquinho, Rosemir. Não podia nem ter, não era um defeito, ele não podia ter mancha. Agora olha lá, pro sacrifício do erro do povo, tinha que ser um novilho também, né? E não podia ter defeito. Agora veja só, para sacrifício pelo erro dos príncipes, ele vai pedir um bode macho sem defeito. O bode já é outra história. Já é outro tipo de animal, pode ver, não é o novilho, não é o boizinho, ele já é um outro animal. Então quer dizer, era um outro tipo de pecado, um outro tipo de oferta. Agora, para o erro de qualquer outra pessoa, ele pediu uma cabra fêmea. Então às vezes a pessoa, quem sabe, vamos supor que a cabra era mais barata do que... eu vou levar esse aqui. Mas se não era aquilo que Deus estava pedindo, Deus não ia aceitar. Mas tem um defeitinho, Deus nem vai, o sacerdote não vai nem notar. Deus não aceitava. Sabe o que tem muito, é bem interessante? O Levítico é assim: quando você tem um pecado, e o pecado ele é de origem, de caráter, ele pede-se um animal fêmea. Se o pecado ele é de origem esporádica, ou seja, aconteceu, exemplo, eu moro em uma casa e uma pessoa entrou na minha casa para fazer mal para minha família. Não é do meu estilo, não é da minha índole, não é do meu estilo fazer o mal, mas a pessoa entrou na minha casa e eu matei, na defesa da minha família, matei. Não deixe de ser o pecado. Na lei, como que se tratava isso? Trazia-se um animal macho e oferecia-se esse animal
como sacrifício. Normalmente trazia-se 2 bodes. Um bode era sacrificado e o outro era colocado a mão sobre ele e soltava no deserto. Ele carregava esse pecado para o resto da vida. Ele sumia no deserto, ninguém tocava nele mais. Mas quando era um pecado de índole, de caráter, exemplo, a pessoa morava vizinho, sei lá, de outra casa, e essa mulher é muito bonita, e esse camarada, exemplo, que ele cobiçasse a mulher do próximo, mas isso era mau caratice dele, e ele não ia parar de fazer isso. Então não se oferecia um animal macho, se oferecia um animal fêmea. Por quê? A expiação do pecado que era feita sobre esse animal fêmea, quer dizer que o que está cobrindo ele, como a fêmea tem o poder de reprodução, no mundo espiritual ela reproduzia o perdão para ele pelo ano todo. Então ele ficava o ano inteiro recebendo perdão, porque sacrificou um animal perfeito, todo certinho, sem mancha, sem nada, mas vem da fêmea. Por quê? Porque ter uma fêmea e matar um animal fêmea do seu rebanho é um prejuízo muito grande e dói no bolso. Ela traz leite para as crianças, ela vai parar de ter a reprodução, vai encerrar ali um ciclo de vida, enquanto você precisa de um macho só no rebanho e um monte de fêmeas. Então isso era complicadíssimo para a família. Então isso também alinhava o caráter das pessoas dentro do arraial. Você vê que tudo é bem pensado. Deus não faz as coisas aleatórias. Outra coisa aqui que me chamou a atenção todo aquele novilho, o sangue era derramado no propiciatório, mas o novilho ele era levado para fora do arraial, para um lugar limpo onde se lançariam as cinzas e queimaria. E aqui há uma alusão também de Cristo. Cristo não foi morto dentro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. O sangue dele foi aspergido nas ruas de Jerusalém, mas ele foi morto fora do tabernáculo. Fora de Jerusalém. Foi morado no Gólgota, né? Foi lá no Gólgota. Então, por quê? Porque esse sacrifício de Levítico estava apontando para Cristo. Então Cristo, ele foi açoitado, o sangue dele foi aspergido ali, foi derramado ali, mas ele não poderia morrer ali em Jerusalém. Então é por isso que quando você for, e você vai, porque nós fomos para Israel, você também vai e recebe aí. Quando você for, você vai ver que as ruas que ele andou, né, carregando a cruz, mas que ele foi crucificado fora da cidade, num local limpo, entendeu? Então, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Isso é maravilhoso. Você vai ver que a palavra de Deus ela vai se repetir e vai nos ensinar muito. Outra coisa, quando se pecava contra coisas sagradas, daí tinha que se imolar um carneiro. Tinha que se matar o carneiro sem mancha. Isso você pode ver. Todas as ofertas, elas não podiam ter defeito. Por isso que Cristo foi o cordeiro mudo, né? Foi o matador mudo. Ele era perfeito, ele era santo, justamente para cumprir essa palavra. Isso, e tem outro detalhe de apontar para Cristo. Quando você tinha um pecado desse nível, ele é para cobrir multidões de pecados, ou seja, para todo o arraial, tinha que levar um novilho, e ele teria que ser também ou um carneiro, né? Ele teria que ser de 3 anos de idade. Porque um novilho ou um cordeiro com 3 anos de idade, ele está no nível máximo dele de reprodução. Ele já passou da fase dele de crescimento, chegou no nível máximo dele de pele, de carne, de gordura. Dali para frente ele vai começar já a envelhecer. Então qual que é o ápice de perfeição de um cordeiro? 3 anos. Sei qualquer agricultor e sabe desses detalhes. Então, ou seja, agora quando vai transferir isso para Cristo, você vai ver que quando João olha para ele chegando no Jordão, o João vai falar essa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro nasceu naquele momento. Agora, com quantos anos ele é imolado? Depois que João falou,
3 anos, exatamente o tempo prescrito no Levítico para o tempo máximo da perfeição de um cordeiro. Não pode passar disso quando é um pecado, para cobrir multidões, quando é um sacrifício para cobrir multidões de pecado. Você pegar que as chaves estão todas aí e ele tudo aponta para Cristo, assim é o nosso Levítico. Amém? Achei legal aqui falar, então, que o assunto principal de Levítico é a santidade. Deus queria um povo santo. Deus queria um povo livre do pecado. Deus queria um povo separado do pecado. Então, que reconhecessem, eu pequei, fossem até o sacerdote, levassem a oferta para a expiação desse pecado e não pecassem mais. Como o pastor Rosemir falou, eles ficaram por 470 anos no deserto, 430 anos no deserto, vendo muitas práticas idólatras, vivendo em meio de muitos deuses. Então precisava se restaurar a cultura da verdadeira adoração a um único Deus. E foi isso que aconteceu. O povo desobedecia, mas foi no livro dos Levíticos, e como o pastor Rosemir falou, porque eles foram os únicos que não quiseram adorar o bezerro de ouro. E quando Deus falou, pode matar, os levitas foram para matar mesmo. Então, assim, é o livro que nós vamos ver todas as leis, nós vamos ver leis que você vai ficar de cabelo em pé. Tem lei que, não é, mas eu não sou mais obrigado, eu não sou, mas é um ensinamento. Tem coisas aqui que se nós fizermos, com certeza nós seremos abençoados. E vamos terminar com Levítico 6,13, que a Bíblia diz que era pela manhã que eles acendiam as luzes do templo. Eu sou uma luz naquele templo. Pastor Rosemir é uma luz naquele templo. Sirlene é uma luz naquele templo. Pastor Osiel é uma luz naquele templo. As irmãs que estão indo orar conosco pela manhã, vocês são uma luz. Sabe, as lamparinas que elas tinham que ser acendidas para que o fogo ardesse continuamente sobre aquele altar. Então, em nome de Jesus, e era pela manhã, os que buscam o Senhor pela manhã o encontrarão. Eu creio, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rosemir, pela vida da Sirlene, que é essa parceirona. Olha, vim de lá de Praia de Leste para estar orando conosco, o Wagner aí. Então eu sei que é difícil. Quem? Minha irmã Emiliana, com o irmão Edmar, vindo lá de longe, saindo correndo. Por isso que nós começamos antes, 6h30 agora, para que eles possam orar e dar tempo de voltar para abrir as suas lojas abençoadas, em nome de Jesus, e prosperarem. Para mim é difícil acordar cedo, mas como um sacrifício, e como todo sacrifício aproxima, eu creio que nós vamos viver manhãs sobrenaturais com Deus, amém? Mais alguma coisa, pastor? Glória a Deus. Então você é uma chama, a Bíblia diz que ele faz dos seus ministros labaredas de... Quem sabe que é labareda? É aquilo que sobe quando a fogueira explode. É disso que ele faz você. Então você é isso aí, você é tocha, você é... Ele falou assim que nós somos a luz. Quando Jesus fala que vós sois a luz do mundo, ele está falando numa época onde que não tem iluminação. Não tem copel, não tem poste, tem nada. Então aquela luzinha que estava que nós vemos no filme, é isso que ele está dizendo. Então, quando vocês chegarem na cidade, quando vocês entrarem no mundo, é vocês que é aquela luz. Então é você que está pronta. Deus abençoe. Fica na paz.